Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o comentário do Evangelho de São Mateus, 40º encontro, Mateus capítulo 12, do versículo 22 a 32. Ouçamos então a leitura. O pecado sem perdão. Então levaram a Jesus o endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele falava e enxergava. E todas as multidões ficaram admiradas e perguntavam: será que ele não é o filho de Davi? Os fariseus ouviram isso e disseram: ele expulsa os demônios através de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse: todo reino dividido em grupos que lutam entre si será arruinado. E toda cidade ou família dividida em grupos que brigam entre si não poderá durar. E se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então seu reino poderá sobreviver? Se é através de Beelzebu que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso, serão eles mesmos que julgarão vocês. Mas é através do Espírito de Deus que eu expulso os demônios. Então o reino de Deus chegou para vocês. Ainda, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e se apoderar de suas coisas, se antes não amarrar o homem forte? Só depois poderá roubar a sua casa. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. É por isso que eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem disser algo contra o Espírito Santo nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Esta é a nossa leitura de hoje. Versículo 22. Então levaram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou de modo que ele falava e enxergava. A cena coloca Jesus e um homem endemoniado, cego e mudo. Mateus compõe a cena inicial: Jesus de um lado, de outro lado o homem possuído pelo demônio. E foi levado até Jesus. Pessoas solidárias levam o homem até a presença de Jesus. Aquele que era cego e mudo no encontro com Jesus ficou curado pela ação do próprio Jesus, que então, depois do encontro, este homem falava e enxergava. O homem que era dependente dos outros, depois do encontro com Jesus, já não era mais dependente. Jesus o livra do poder do diabo e o liberta. Após essa cena, vem a reação do povo e depois a ação dos fariseus, que são reações totalmente opostas àquela do povo. Versículo 23. E todas as multidões ficaram admiradas e perguntavam: será que ele não é o filho de Davi? A multidão coloca uma questão sobre a origem de Jesus. Sua origem não será messiânica, filho de Davi? A multidão, diante do fato do mudo e cego, agora fala e vê, reage de forma espantada, admirada. Desperta a curiosidade sobre quem é Jesus e sua origem. Mas o interrogativo colocado, met em grego, é uma interrogação carregada de dúvida. Será que ele é? Será que pode ser ele? A multidão levanta a possibilidade, mas no final, a multidão descarta a possibilidade de que ele seja o filho de Davi. Versículo 24.
Os fariseus ouviram isso e disseram: ele expulsa os demônios através de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Diante da pergunta duvidosa da multidão, incerta, sobre quem é Jesus, diante do milagre que eles presenciaram, embora eles na prática descartam que não pode ser Jesus o filho de Davi, tem muitas dúvidas, o Messias, os fariseus tomam posição negativa, atribuem a cena realizada por Jesus como obra do mal. Ele age através de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Querem então desacreditar o que Jesus faz. Os fariseus rejeitam que a obra de Jesus seja realizada por meio de Deus. Atribuem a obra de Jesus ao diabo. Os fariseus recorrem à injúria para desacreditar Jesus diante das multidões. Jesus é agente do diabo, eles afirmam. A intenção dos fariseus era marginalizar Jesus, sua obra, e sustentar a influência e o poder deles sobre as multidões, ou seja, o poder dos fariseus sobre a multidão, manipulando as consciências. Versículo 25. Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse: todo reino dividido em grupos que lutam entre si será arruinado. E toda cidade ou família dividida em grupos que brigam entre si não poderá durar. Jesus ouve a acusação e a responde. A argumentação de Jesus é que ele não pode ser instrumento de Beelzebu. Ele age fazendo bem, resgatando o mudo, o cego. Beelzebu age fazendo o mal. Beelzebu não pode estar naquilo que Jesus faz de bom, senão eles estarão lutando entre si. Onde há divisão, não existe unidade. Onde existe divisão, só há ruínas. E a palavra divisão significa diabolia, aquele que divide, daí vem a palavra diabo. Jesus propõe os argumentos. O reino, a cidade e a casa divididas entre si não pode subsistir. Jesus, com este argumento, irá minar a credibilidade dos fariseus. A briga que traz unidade só traz divisão de poder. A briga que não traz unidade só traz divisão de poder. Poder de pessoas que lutam entre si, ou de seres que lutam entre si, para ver quem é mais forte. Versículo 26. Se Satanás expulsa Satanás, então ele está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino poderá sobreviver? Se Jesus expulsa o demônio, e vem atribuído a ele expulsar em nome do demônio, então o demônio expulsa o demônio e revela que existe uma divisão. Assim, o reino de Satanás não sobreviverá. O argumento dos fariseus é falso, pois se Jesus fosse agente de Satanás, significa que Satanás está criando a sua própria queda, uma autodestruição. Jesus, assim, rejeita a acusação dos fariseus. Versículo 27. Se através de Beelzebu que eu expulso demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso serão eles mesmos que julgarão vocês. O argumento de Jesus expõe, segundo a lógica dos fariseus, que se deveria reconhecer Satanás como a fonte de poder dos próprios exorcistas dos judeus. Este argumento colocaria que os exorcistas judeus também seriam uma obra de Satanás. Isso jamais os judeus afirmariam. Jesus reconhece que Deus age nos exorcismos judeus, embora as multidões reconheçam a superioridade das ações de Jesus. Nós vimos Mateus capítulo 9, versículo 8. Jesus testemunha sua superioridade quando expulsa demônios e manifesta a presença do reino dos céus. Os exorcistas judeus é que serão juízes dos fariseus que acusam aquilo que Jesus faz e dizem que essa obra de Jesus é obra de Satanás. Versículo 28. Mas se é através do Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Jesus afirma que sua ação
reafirma e faz presente o reino dos céus, reino de Deus, que liberta o ser humano do jugo do mal. O Pai é a fonte do poder de Jesus. O Espírito de Deus habita em Jesus e ele proclama a libertação aos oprimidos. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Com Jesus, o reino dos céus chegou. Ele salva e liberta o ser humano do poder de Satanás. O reino de Deus se opõe a Satanás e seu reinado. Mateus capítulo 12, versículo 26. O reino de Deus, manifestado pela ação de Jesus, domina Satanás e seu reino. Versículo 29. Ainda, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e se apoderar de suas coisas, se antes não amarrar o homem forte, só depois poderá roubar a sua casa. Jesus coloca outro argumento para se expor aos fariseus que consideram a obra de Jesus como poder do mal. O exorcismo de Jesus é comparado com o homem que entra na casa do homem forte, apodera do que pertence, o homem forte aqui é Satanás, e o amarra. Assim, Jesus, agindo, ele rouba a casa de Satanás, isto é, o vence. O homem forte é o reino de Satanás. A casa saqueada por Jesus significa que Jesus liberta as pessoas do domínio de Satanás. Versículo 30. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Agora Jesus nos faz advertências. Quem não está comigo? Comigo se refere à vida de ser discípulo de Jesus. O compromisso com Jesus é o compromisso com a vida do reino de Deus dos céus. É resistir ao poder de Satanás, é resistir colocando os propósitos de Deus em primeiro lugar, e não fazer aliança com o diabo. Quem não recolhe comigo? Recolher é tirado aqui do ato de pastorear. Recolher é participar dos propósitos escatológicos de Deus. Espalhar se opõe aos propósitos de Deus, que une suas ovelhas. É o que fazem os fariseus, eles espalham. Cabe a quem se opõe a Deus mudar e se colocar a serviço do reino de Deus numa conversão, se comprometer com Jesus, em nenhum momento resistir, espalhar a esses propósitos divinos. Versículo 31. É por isso que eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Outra advertência de Jesus: todo pecado, sem exceção, e blasfêmia serão perdoados. A blasfêmia é um pecado que é dirigida contra as coisas santas. Este pecado será perdoado. Mas existe uma exceção. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O Espírito é aquele que age em Jesus, que liberta e salva o homem do pecado, estabelecendo o reino dos céus. Blasfemar contra o Espírito é recusar sistematicamente em reconhecer o trabalho libertador de Jesus na sua obra, que é um trabalho divino. É uma recusa contínua em reconhecer as obras de Jesus, impulsionadas pela ação do Espírito Santo. Versículo 32. Quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem disser algo contra o Espírito Santo nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Outra advertência de Jesus: quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Aqui podemos ver Jesus falando de sua humanidade. O homem entre os homens, ele pode ser objeto de discórdia. O homem pode afirmar a fé em Jesus, também negá-la. Na humanidade, Jesus esconde sua divindade. O não crer no Cristo, o Filho do Homem, é uma realidade que pode ser atenuante, que dá esperança ao perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, o ataque se dá diretamente contra Deus, então não há desculpa. Jesus afirma que ele expulsou o demônio em nome de Deus, Pai.
A blasfêmia contra Deus é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tal pecado não é perdoado, pois aquele que blasfema se exclui em ser perdoado. Ele separou-se totalmente de Deus. Atribuir a obra que Jesus realiza ser obra de Satanás é blasfêmia. A obra de Jesus é divina. Negar isto é blasfemar contra o Espírito Santo, e este pecado não tem perdão. A realidade humana de Jesus pode ter reações polêmicas, o Filho do Homem, mas a obra de Deus, não. É obra de Deus, manifestação do Rei dos Céus. Negar isto é não ser perdoado, nem neste mundo, nem no outro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.